A chama sagrada. Está acesa a tocha olímpica rumo a Pequim. E ativistas protestam na Grécia. Londres, Brasil. Há 2 dias do jogo contra a Suécia, nossos repórteres mostram como a capital inglesa se transformou na casa da seleção brasileira. Massa na brita. E agora? Como fica o brasileiro depois do erro na Malásia? Feio, horroroso, o mau exemplo de Ari no futsal. Bonitos, exemplares, os gols mais bacanas da rodada. Wellington Paulista, o novo artilheiro do Campeonato Carioca. Ele fez 4, o Botafogo fez 7. Borges, 44 segundos bastam para fazer o gol da vitória São Paulina. Na reta final da fase de classificação do Campeonato Paulista, a briga para ficar entre os 4 primeiros está emocionante. Alex Mineiro, Valdívia, Dentinho, Borges, Marcinho Guerreiro. Os 4 gigantes de São Paulo despertam para a semifinal. Veja a tabela de classificação da 7ª rodada do Campeonato Paulista. Há 1 mês e meio não havia nenhum dos grandes entre os 4 primeiros. Hoje, 11 times brigam pela classificação a 3 rodadas do final da primeira fase. Nós temos 2 jogos dentro de casa agora e o Rio Claro fora. É possível, lógico que é possível. Invicto a 9 rodadas no Paulista, o Palmeiras de Valdívia já tem cara de favorito. E os mesmos 31 pontos do líder Guaratinguetá, depois da vitória por 2-0 sobre o Paulista de Jundiaí. O Santos ontem venceu o líder Guará fora de casa. Está embalado por 4 vitórias consecutivas, tem 26 pontos. A classificação é difícil, mas o time do técnico Emerson Leão pode definir os semifinalistas do Paulistão. O Santos ainda vai enfrentar o Corinthians. 4 pontos separam os rivais. Por esse motivo, o clássico dessa quarta-feira é mais arriscado para o Santos, mas também pode complicar a classificação do Corinthians. O time do garoto Dentinho se mantém na 4ª posição, apesar da pressão do São Paulo, 1 pontinho atrás. A 3 rodadas do fim, só 2 pontos separam o líder Guará do São Paulo, 5º colocado. É muito sofrimento, do jeito que o torcedor adora. Violência, arrependimento e uma sensação de impunidade. A Confederação de Futsal não vai punir o jogador Ari, que agrediu um adversário da Costa Rica no desafio internacional. O jogo foi em São Carlos, no interior de São Paulo. O Brasil vencia fácil, por 3-0. Gols de Falcão, William e Lenísio. Falcão sofreu uma contusão na panturrilha e vai ficar afastado das quadras por pelo menos 1 mês. Mas o pior do jogo foi a agressão do brasileiro Ari no costarriquenho Acunha. A violência do lance impressiona. Acunha foi levado ao hospital e, por sorte, não houve fratura na perna. Eu me sinto muito mal. Quero pedir desculpas a todos os telespectadores aí que viram o jogo hoje de manhã. E isso não se faz, é muito mal. Eu fiquei sabendo agora que ele não quebrou, não fez nada e eu estou me sentindo um pouco melhor, mas mesmo assim, por dentro, estou me remoendo todo. William ainda marcou mais um e o Brasil venceu por 4-0. Daqui a pouco, os enviados especiais da Globo trazem as primeiras notícias da seleção em Londres. E no próximo bloco, fartura! Teu nome é Wellington e teu time é o Botafogo. A ir a qualquer lugar, eles são Jumpers. Do mesmo diretor de A Identidade Bourne e Senhor e Senhora Smith. Veja nos cinemas o que você nunca viu antes. Jumper, 28 de março nos cinemas. A chama olímpica é acesa na Grécia. Começa a longa viagem até Pequim e ativistas protestam pelos direitos humanos na China. A casa da seleção, pela 5ª vez sob o comando de Dunga, jogo em Londres. O adversário da vez é a Suécia. Exclusivo, a vibração de Leandro Amaral na vitória do Fluminense sobre o Vasco.
44 segundos. Pouco tempo foi o suficiente para Borges entrar em campo e dar a vitória ao São Paulo sobre o Guarani. Pelo rosto dá para perceber que a influência é da mamãe. E desde pequenininho o torcedor precisa se acostumar a torcer por um time em crise. O Guarani enfrenta um São Paulo que não pode tropeçar se quiser a classificação. Sem Adriano suspenso, Aloísio está na frente e o companheiro dele é Dagoberto, para decepção de Borges, banco. O Borges está vendo uma sequência muito dura. Ele tem que descansar um pouquinho, entendeu? Porque senão ele vai estourar. Eu fiquei sabendo na palestra, né, do professor que ele ia começar com o Dagoberto e o Aloísio e eu procurei respeitar. Eles, assim como eles também ficaram já no banco para que pudesse jogar, eles respeitaram, eu também respeitei. Ficou chateado? Fiquei com vontade de mostrar meu trabalho. No futebol, decepção e alegria são sentimentos muito próximos. Na partida contra o Guarani, para o São Paulo, essa distância ficou entre o banco de reservas e o gramado. E aos 28 minutos do segundo tempo, um atacante que está magoado entra no jogo no lugar de Carlos Alberto. São 44 segundos em campo, 6 toques na bola e Borges faz a diferença. Faz o gol da vitória São Paulina, gol que deixa o Guarani lá embaixo e o São Paulo na briga pela classificação. A vitória do Corinthians também foi magrinha, mas o time conseguiu o que queria, permanecer entre os 4 primeiros colocados. Depois de 75 anos, o almoço de Páscoa de Dona Piedade foi diferente. Foi o corrido porque eu resolvi pela primeira vez ir no Morumbi assistir jogo do Corinthians. E como é que vai ser hoje? Vai ser um 5-1 por aí. A confiança de Dona Piedade é também desses milhares de corintianos. Ninguém aqui no Morumbi imagina ter a Páscoa estragada pelo Rio Claro, lanterna do Campeonato Paulista. O começo do jogo é preocupante para a torcedora. O Rio Claro quase surpreende com o Luciano. Dona Piedade faz a parte dela. Só que o time em campo não está no mesmo ritmo. De repente, a zaga bobeia. Dentinho não. Na comemoração, um coelhinho tímido. Tem que me soltar ainda na comemoração? Dona Piedade pode ser o exemplo, Dentinho. Olha como ela gostou do que você fez. O Rio Claro ainda incomoda. Felipe evita o gol de Mirandinha. O Corinthians pouco cria. E quando acerta a jogada, erra a finalização. No fim, 1-0. Magrinho. Eu acho que tá de parabéns. Contou hoje a sorte. Sorte também de Dona Piedade, que não viu o Corinthians brilhar, mas que não vai esquecer essa Páscoa tão cedo. Lewis Hamilton, 14 pontos. Felipe Massa, 0. Desde que entrou na Ferrari em 2006, esta foi a primeira vez que o brasileiro não pontuou nas 2 primeiras corridas. O time vermelho está de volta. É o que todos pensavam. Felipe Massa largou na frente e Kimi Raikkonen o perseguiu. Os dois mostravam uma Ferrari recuperada das quebras no Grande Prêmio da Austrália. No segundo pelotão, Lewis Hamilton, que ganhou 3 posições na largada, pressionava Mark Webber de todo jeito. O bicampeão mundial Fernando Alonso ultrapassava David Coulthard, enquanto que Heidfeld corria por fora. Lá na frente, as posições se invertem no pit stop, em que Raikkonen é mais rápido do que Felipe, por ter posto menos combustível. Mas a chance de vitória do brasileiro e da dobradinha da Ferrari acabam aqui, na 30ª volta. Ele sobe na zebra e sai da pista. Desesperadamente tenta escapar da brita. Mas a história de Massa no Grande Prêmio da Malásia termina aqui. A sua avaliação foi um problema mecânico, um problema do carro ou você? É difícil dizer. Naquele momento não estava no limite tão alto e acabei perdendo a traseira sem esperado, talvez por uma consequência da zebra. A compensação da Ferrari chega na vitória do campeão mundial Kimi Raikkonen, seguido pela BMW de Robert Kubica e de Heikki Kovalainen da McLaren. Nelson Piquet foi o 11º e Rubens Barrichello o 13º. O próximo GP é em Bahrein, no dia 6 de abril. Até lá, Ferrari e Felipe têm que encontrar rápido o seu ritmo. A rodada do Felipe foi uma manobra estranha. De ver as imagens, parecia um defeito no carro, mas o que se sabe até agora é que foi um erro do piloto. Rubinho pagou o preço por ter andado pouco nos treinos, teve problema com o carro da Honda, então não conseguiu um bom acerto e teve um fraco desempenho na classificação e na corrida.
E Nelsinho conseguiu atingir a meta para um estreante. Andou próximo dos tempos do Fernando Alonso, seu companheiro de equipe, e conseguiu terminar a prova. Para a próxima etapa no Bahrein, a Ferrari deve andar bem, importante para Felipe. Eles conseguiram um bom desempenho durante os testes da pré-temporada naquela pista, e para o Felipe é fundamental ter um bom resultado para entrar na briga pelo campeonato. A maior de todas as goleadas do Campeonato Carioca. O Fluminense fez gols em escala industrial e praticamente garantiu a classificação para as semifinais da Taça Rio. Pobre Macaé. Coelhinho alvinegro não tem motivo para chorar. Tudo bem, não é legal passar o feriado fora de casa, mas esse Botafogo compensa. Depois que eu me profissionalizei, eu nunca tive um domingo de Páscoa com a família, né? Para algumas pessoas, o domingo de Páscoa no Engenhão foi mesmo um domingo de festa em família. É o caso da família Pereira do Nascimento, do pai, seu Walter, da mãe, dona Alexandrina, e do filho, Wellington Paulista. Cruzamento de Triguinho e ele apareceu para fazer o primeiro. O Botafogo já tinha distribuído ovos de Páscoa para a torcida. Wellington Paulista distribuiu gols. Depois do passe de Fábio, ele fez o segundo. No terceiro, drible de Túlio e um presentinho para o centroavante. Wellington Paulista repassa para a irmã. Falei que se desse eu fazer gol para ela, graças a Deus eu fiz 4 gols, ela deve estar surpresa lá em casa. 4? Esse pênalti ele sofreu, mas foi Lúcio Flávio quem cobrou. O quinto gol, Triguinho tentou dar para Adriano Felício. Fábio foi lá só para conferir. No sexto, Túlio deu o passe e Triguinho ainda driblou Cássio antes de sair para comemorar. Agora sim, o quarto gol de Wellington Paulista no jogo. Artilheiro da competição com 11. Páscoa com P maiúsculo. 4 ovos desse aqui, não tem como ser melhor que isso aí. Tá esperando você em casa? Um ovinho de Páscoa agora, né? A gente também é filho de Deus, né? Haja chocolate. Bom, disso a família alvinegra não se cansa. Goleada do Botafogo e vitória do Fluminense sobre o Vasco com o talento de Thiago Neves. E também com a torcida de Leandro Amaral, pivô de uma briga judicial entre os dois clubes. O que a torcedora procura? Algo que não via há muito tempo. O Fluminense não venceu o Vasco há 9 partidas, sendo 7 empates e 2 vitórias do adversário. Mas dessa vez os tricolores tiveram um reforço na torcida que ajudou a apimentar a rivalidade. Leandro Amaral, que vem sendo disputado nos tribunais pelos dois clubes, estava num camarote com a diretoria do Fluminense, de camisa e tudo. A vontade era de estar jogando hoje, mas acredito que quarta-feira já devo estar jogando. Do lado de fora, levou alguns sustos com o bom começo do Vasco, dando trabalho a Fernando Henrique. Mas na boa jogada de Thiago Neves, o goleiro Thiago não foi tão bem quanto o Xará. Conca teve 2 chances para aumentar. Nessa fez até o Leandro levantar. Mas logo depois... A jogada de Thiago Neves é parecida com a do primeiro gol, mas dessa vez ele diz, faz o Washington. Satisfeito e feliz, né? O pessoal jogando muito bem. Estamos todos esperando ele aí, estamos esperando com os braços abertos, tenho certeza que ele vai nos ajudar bastante no campeonato. O Vasco só descontou nos acréscimos. O árbitro marcou o pênalti de Fabinho em Wagner Diniz, o 14º do Vasco em 13 jogos no campeonato. Edmundo fez, mas pouco adiantou. Nós somos um grupo, a gente ganha junto, a gente perde junto. Eu acho que o nosso time por um todo não jogou bem, nosso time não se comportou bem, não tivemos vontade. Eu acho que o Fluminense se aproveitou disso. Para Leandro, um doce domingo tricolor. Caiu foi água em Guaratinguetá, na região do Vale do Paraíba, em São Paulo. No jogo da roupa encardida do Santos. E do short que quase deixou Wesley de cueca. Cuidado, Wesley, segura! Marcinho Guerreiro foi o herói. Santos ainda na briga por uma vaga nas semifinais. 1, Guaratinguetá ainda líder, 0. A 252 quilômetros dali, em Bragança Paulista, a visão foi essa. Cascata nas arquibancadas. Torcedor buscando abrigo. Mesmo assim, 5 gols. O Bragantino venceu o Juventus por 3-2. Em Pernambuco, outro gramado encharcado e 3 gols. Náutico 2, Serrano 1. Visibilidade 0. O que estava ruim, piorou.
Foi o temporal que desabou depois em Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. E pode acreditar, este jogo aí foi até o fim. Chega de chuva, vamos para o Recife, onde teve golaço contado pelo próprio autor, Romerito do Esporte. Fala aí. Foi um dos gols mais bonitos, né? Tive a felicidade de driblar os marcadores ali, driblar o goleiro e fazer o gol, poder ajudar o Esporte a conseguir essa virada aí. Parabéns, Romerito, valeu. Esporte, líder do retorno com folga, 2, Ipiranga 1. Na Bahia, só da Bahia. Líder absoluto, 2-1 no Colo-Colo em Ilhéus. Em Salvador, gol de Rodrigão do Vitória. E sexta, homenagem para a esposa, a rainha do basquete Hortência. No Barradão, Hortência viu a classificação do Vitória depois do empate por 2-2 com o Vitória da Conquista. Fenômeno das piscinas. Depois de bater 2 recordes mundiais nos 100 metros livre, o francês Alain Bernard agora é o mais rápido também nos 50 livre. 21 segundos e 50 centésimos. A seguir, nossos repórteres pelo mundo. A seleção na Inglaterra. A tocha olímpica é acesa na Grécia. Pompa, tradição e protestos na solenidade em Olímpia. Frio e neve à espera da seleção brasileira que se apresenta hoje em Londres para o amistoso de quarta-feira contra a Suécia. Mauro Naves. A comissão técnica e os jogadores que estão vindo do Brasil serão os primeiros a se apresentar. Os outros vão chegando aos poucos até o horário do jantar. A seleção que não vai ter Kaká e Juan, que estão machucados e foram substituídos por Anderson e Henrique, faz amanhã o único treino antes desse amistoso contra a Suécia. Provavelmente debaixo de muito frio, temperatura aqui na casa dos 2 graus, inclusive com neve hoje pela manhã. Mas nada disso está tirando o interesse do torcedor. 60 mil ingressos vendidos, os mais baratos 30 libras, no câmbio atual, um pouquinho mais de R$100. É mais uma prova de que Londres está mesmo se tornando uma casa brasileira, como mostra o repórter Renato Ribeiro. Clima tropical? Nem pensar. Mas nos últimos 2 anos, Londres tem sido a casa mais frequente da seleção brasileira. O amistoso de quarta-feira contra a Suécia, no estádio do Arsenal, será o 5º na capital inglesa desde que Dunga assumiu o comando do time, em agosto de 2006. E até aqui os ares londrinos fizeram bem. Foram 2 vitórias sobre a Argentina e País de Gales, um empate com os ingleses e só uma derrota para Portugal. A presença da seleção aqui não é por acaso. Lei de mercado. A cidade que melhor paga pelo futebol quer bons produtos na praça. E patrocinadores e agências de marketing tratam de trazer o Brasil para cá. E se há um lugar para se jogar futebol, esse lugar é Londres. Afinal, o esporte bretão que tanto amamos nasceu aqui. Há registros documentados de jogos com bola no ano de 1314, quase 700 anos atrás. No fim do século XIX, o futebol foi oficialmente criado pelos londrinos. Aqui na cidade foram escritas as regras do esporte. E nesse estádio, que hoje recebe jogos de cricket, o Oval Kennington, foi disputada a primeira final de um campeonato de futebol no mundo. Em 1872, a FA Cup, a Copa da Federação Inglesa. Hoje, Londres tem 13 times profissionais, 5 deles na primeira divisão. Arsenal, Chelsea, Tottenham, Fulham e West Ham. Londres, mais uma vez, verá a seleção brasileira. Em vez do English Team, ultimamente todos aqui estão se habituando a admirar o Brazilian Team. Para derrotar um invencível, só um clube quase centenário. Márcio Araújo fez o primeiro do Atlético Mineiro no até então invicto Tupi. Drible bonito, toque de calcanhar, passe no estilo 3 dedos. E este domínio de bola e o cruzamento de bicicleta que terminaram em gol. Tudo obra de Marques. Mas quem marcou foi Danilinho. E foi Marques que cruzou para o chute de Gerson. Atlético em terceiro 3, Tupi vice-líder 0. Para quem vai comemorar 100 anos amanhã, nada como derrubar um invencível e entrar na zona de classificação para a semifinal. O gauchão e a realeza da festa da maçã de Veranópolis.
Páscoa das maçãs e dos gols. Gil, primeiro do Internacional. E lá foram os coelhinhos colorados. Pênalti de Xavier em Adriano. É exatamente aqui que a bola vai chegar. Cobrança de Adriano. Segundo do Internacional. E mais coelhada colorada. Ramon cruzou e Adriano deixou mais um. Sandro Sotile diminuiu para os donos da casa. Internacional 3, Veranópolis 1. No Paraná, gol de Cleiton. Toledo 1, Coritiba 0. E quem não conhece o Cleiton? Olha ele aí, feliz da vida. O Atlético Paranaense venceu a primeira na segunda fase. Alain Bahia marcou. Atlético 1, Irati 0. A viagem da tocha olímpica pelo mundo começou hoje em Olímpia, na Grécia. A cerimônia foi marcada por protestos. Com a sabedoria dos deuses, Apolo acordou de mau humor. O deus do sol, pai da chama olímpica, se escondeu atrás de um dia nublado. O ritual teve que ser antecipado em 1 hora para escapar da chuva. Já era fim de tarde em Pequim e a rua principal da capital chinesa parou com os olhos voltados para a Grécia. E foi preciso paciência chinesa para esperar pela chama. Diante do espelho côncavo, a tocha ficou estendida por 1 minuto e 23 segundos, até que finalmente a bênção de Apolo brotou. É o momento em que a tradição do Ocidente se une ao gigantismo da China e dá início ao maior revezamento olímpico de todos os tempos. 137 mil quilômetros de viagem pelo planeta. 135 cidades em 20 países, passando pelos 5 continentes. Na China, a tocha vai percorrer todas as províncias antes de chegar a Pequim. O roteiro inclui o Tibete, palco de conflitos sangrentos nas últimas semanas. Para os tibetanos, a tocha simboliza a opressão chinesa e, por isso, ela não é bem-vinda por lá. Hoje, o presidente do Comitê Olímpico Internacional pediu o fim das hostilidades na região. Jacques Rogge disse que vem conversando com os chineses e com todos, deixando claro que os Jogos não podem ser realizados numa atmosfera de violência. Um sinal do que espera pela tocha foi visto durante a cerimônia em Olímpia. Era o discurso do presidente do comitê organizador das Olimpíadas. De repente, atrás de Liu Qi, aparece um manifestante segurando uma faixa negra. No canto direito do vídeo, ele aparece sendo contido por policiais. A entidade francesa Repórteres Sem Fronteiras assumiu a autoria do protesto. A cerimônia seguiu normalmente. A sacerdotisa passou a chama para o primeiro atleta, o grego do taekwondo Alexandros Nicolades. Nas mãos dele, começou uma das viagens mais difíceis da chama da paz. Boa viagem para a tocha. Uma boa tarde para você. Vitória tricolor no clássico do Maracanã. Até agora, os desfalques não atrapalharam o Fluminense. Aquele velho sorriso já voltou. Apenas 15 dias depois da cirurgia delicada no rosto, Dodô fez exercícios no clube pela primeira vez e começa a superar a grave lesão no choque com o Thiago Messias. Falar em tempo assim para voltar é muito complicado, né? Mas estou me sentindo bem, cada dia que passa me sinto cada vez melhor. E vamos ver se a gente consegue, num tempo mais rápido, aí voltar. Dodô viu pela televisão a vitória dos companheiros sobre o Vasco por 2-1. O Fluminense é o primeiro no Grupo A com 13 pontos. No Grupo B, o líder Botafogo mostrou com sobras porque tem a melhor campanha até o momento na Taça Rio. 7-0 sobre o Macaé. 5 vitórias, 100% de aproveitamento. De quebra, o Wellington Paulista, que ontem fez 4, já é o artilheiro do Carioca com 11 gols. O grupo é excelente, né? Jogadores de qualidade, muitos jogadores de qualidade, jogadores versáteis que chegam muito fácil na frente e isso ajuda bastante a gente na frente. Domingo que vem tem Fluminense e Botafogo. Tira a teima de líderes. Grécia, numa cerimônia marcada por um protesto contra os Jogos. É um momento histórico para os chineses. Alguns trazem equipamentos modernos, outros gravam com o olhar de quem nunca vai esquecer.
Com os pés em Pequim e os olhos na Grécia, a multidão prende o fôlego até ver o fogo surgir. Fora da China, o mundo se espanta em outro momento da cerimônia. O presidente do comitê organizador dos Jogos está falando e, de repente, a imagem chama mais a atenção do que as palavras. Como você vê no canto do vídeo, o protesto relâmpago é contido pela polícia. A organização francesa Repórteres Sem Fronteiras assumiu a autoria. A China transmitiu a cerimônia com atraso e censurou a cena do protesto, que foi trocada por esculturas gregas. Quando a sacerdotisa passa adiante a chama sagrada, a cerimônia chega ao fim. Começa uma viagem de 137 mil quilômetros pelo planeta. E desta vez, a jornada vai estar cheia de obstáculos no caminho. E eles já aparecem nos primeiros metros do percurso. Ainda nos arredores de Olímpia, 3 manifestantes são presos, defendendo a independência do Tibete. Exilados tibetanos seguem protestando pelo mundo. Em Katmandu, no Nepal, monges entraram em confronto com a polícia e 40 pessoas foram presas. Até o presidente do Comitê Olímpico Internacional, que não costuma tocar em assuntos políticos, falou pela primeira vez. Jacques Rogge disse que o que está acontecendo no Tibete não combina com os valores olímpicos. Hoje, na Grécia, a paz tentou abençoar as Olimpíadas, mas quase ninguém notou. O Itamaraty repudiou os acontecimentos que levaram à morte de civis no Tibete. A nota da diplomacia brasileira reafirma o apoio à integridade territorial da República Popular da China, mas defende uma solução que favoreça a paz e o entendimento. Um dos brasileiros favoritos a uma medalha nos Jogos vai ter que dar uma pausa nos treinamentos. Amanhã, o ginasta bicampeão mundial Diego Hipólito será submetido a uma cirurgia no joelho. A série olímpica já estava quase definida. Ainda faltava fôlego, normal para essa época de treinamento. Diego voltara das férias em janeiro, depois de um 2007 brilhante. Em julho, durante os Jogos Pan-Americanos do Brasil, ganhou 2 medalhas de ouro e 1 de prata. Em setembro, tornou-se bicampeão mundial do solo. De volta ao ginásio do Flamengo, no treino do dia a dia. Essas imagens foram feitas há 2 semanas. Diego comemorava a realização pela primeira vez de uma parte da série. Olha, a série olímpica já está pronta. Caraca, essa foi animal. O sonho do ouro olímpico começava a sair de fato do quadro negro para o tablado. Mas ele vai ter que recomeçar. Faltando 135 dias para o início dos Jogos Olímpicos, Diego Hipólito amanhã vai operar o joelho direito. Diego, você está pronto para recomeçar? A gente passa por muita dificuldade na vida. Não são 30 dias que vai me deixar inseguro ou sem confiança para uma Olimpíada. Eu estou bastante tranquilo, essa operação vai dar tudo certo. Segundo o Dr. Robson de Bem, que faz parte da equipe médica, a operação é simples e rápida. Uma cirurgia que é feita através do vídeo, né, vai durar em torno aí de 30 a 40 minutos. E é uma cirurgia que não tem grandes problemas em relação à recuperação do atleta. Partir para o treino depois bem forte, bastante determinado. É um ano da Olimpíada, então isso foi feito para que essa operação está sendo uma solução dessa dor. Então vou fazer ela para que eu me sinta mais seguro. Se todo recomeço tem um fim, que ele seja em agosto, em Pequim e com uma medalha no peito. A seleção brasileira de futebol se apresentou hoje em Londres para o amistoso de quarta-feira contra a Suécia. Londres, capital da Inglaterra e da seleção brasileira. Esta é uma cena que se repete pela 5ª vez, desde que Dunga assumiu o comando da equipe em agosto de 2006. Nenhuma outra cidade recebeu tantas vezes a seleção em amistosos nesse período. Força do poder financeiro londrino, que atrai o que há de melhor. Bom para quem mora aqui e nem precisa se esforçar muito para se apresentar à seleção. Basta sair de casa e pronto. 5 minutos é bom demais, né? Tá aqui, tá em casa já, não precisa viajar. Alex, zagueiro do Chelsea, e Gilberto Silva, meia do Arsenal, acordaram tarde, almoçaram em casa e foram para o hotel. A bagagem é modesta. No grupo, são 12 jogadores com idade olímpica, menos de 23 anos, o que significa que um deles será titular.
Provavelmente, Diego. O mais jovem é o mais assediado. Alexandre Pato, de 18 anos, está pela primeira vez na seleção principal. Assustado diante de tantos microfones, é econômico nas palavras. Vim para mostrar meu trabalho. Estou à disposição do professor Dunga. Sem Kaká cortado, Robinho é mais uma vez o astro. Vou procurar ajudar da melhor maneira possível, né? Espero que nesse amistoso eu possa apresentar meu melhor futebol e ajudar os meus companheiros. Ele tem sido seguidamente elogiado por Dunga. Pode até estar bem frio, nevando em Londres, mas para Robinho, ultimamente, seleção tem sido garantia de tempo bom. Diego Hipólito teve o joelho direito operado hoje pela manhã e recebeu alta horas depois. Diego deixou o hospital caminhando e falou sobre a recuperação para disputar os Jogos de Pequim em agosto. Eu estou bem tranquilo, a operação é uma operação bastante simples. Já estou andando aí, como vocês podem ver, logo após a operação. Agora ter esses dias aí, que vai ser uns 20, 30 dias de recuperação, depois treinar bastante para as Olimpíadas. Estou seguro, estou confiante, isso que importa. Eu acho que eu treinei 4 anos para chegar bem nas Olimpíadas. Esse mês aí que eu vou perder não vai atrapalhar em nada não. Em Londres, a seleção brasileira fez o único treino para o amistoso de amanhã contra a Suécia. Nem mistério, nem novidades. Desta vez, Dunga não esconde o jogo e mostra logo que a prioridade é a seleção principal que está disputando as eliminatórias e não a olímpica que vai à China. A grande maioria dos 12 jogadores com menos de 23 anos fica na reserva. O time titular começa com apenas um jogador com idade olímpica, Diego. Os outros poderão ou não ter uma oportunidade durante o jogo. Tudo vai depender da dificuldade da partida. Cada um vai aos poucos conquistando o seu espaço. Não adianta também querer forçar e muita gente falando e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nós temos a nossa linha de trabalho, a nossa convicção e vamos trabalhar em cima disso. Mexer muito na equipe não combina mais com o estilo Dunga de comandar, principalmente depois do que aconteceu neste mesmo moderníssimo estádio do Arsenal, que amanhã vai receber 60 mil pessoas. Aqui no início do ano passado, contra Portugal de Felipão, o Brasil empatava em 0-0 quando Dunga então resolveu fazer mudanças na equipe. Resultado, derrota por 2-0. Quis resolver o jogo, quis vencer o jogo, né? Aonde que o jogo estava para ser empate até o final. Um ou outro, como Alexandre Pato, deverá ter a chance de atuar alguns minutos amanhã contra a Suécia. Mas tudo indica que a maioria da garotada terá mesmo que esperar até agosto para brilhar lá em Pequim. A Globo vai mostrar o amistoso Brasil